Olá, bom dia, tudo bem? Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja contigo nesse dia maravilhoso, esse dia que nos fez o Senhor. A palavra de Deus que eu gostaria de trazer ao seu coração hoje está registrado aqui no livro do profeta Malaquias, no capítulo de número 3. Esse livro do profeta Malaquias, ele traz algumas questões, inclusive ele é utilizado muito para falar sobre dízimos, para falar sobre a doação e também a entrega da parte que cabe a Deus, das nossas finanças, daquilo que Ele já tem dado a nós. Mas, na verdade, esse capítulo ele fala muito mais do que apenas sobre dízimos. Ele fala sobre a vinda do Senhor, que seria precedida pelo anjo do Senhor, que seria precedida por alguém que estaria aplainando o caminho para que o Mestre, para que Jesus pudesse vir e pudesse fazer a obra que ele haveria de fazer e que ele fez, que foi na cruz do Calvário, onde ele entregou sua própria vida, morrendo por você e morrendo por mim. E ele diz uma coisa no versículo 2 que me chamou a atenção. Ele diz assim: mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? O mundo enfrenta situações, dificuldades, muitas das vezes mentiras, muitas das vezes situações de perseguições, mas se esquecem que o Senhor virá para pedir contas, assim como aquela parábola das minas em que um recebeu 30, outro recebeu 20, outro recebeu 10, ou um recebeu 5, outro recebeu 2 e outro recebeu 1. E aí o Senhor virá e teremos que prestar contas disso. Mas olha o que ele diz aqui, a partir do versículo de número 7. Ele pergunta: roubará o homem a Deus? E há uma pergunta: em que te roubamos? E aí ele anuncia sobre isso aqui, sobre os dízimos e ofertas alçadas. Então ele coloca aqui uma coisa para que eu e você hoje possamos compreender. Ele coloca uma informação que nós precisamos compreender e colocar diante de Deus todas as coisas, até mesmo as nossas finanças. E ele convoca o povo a que seja realmente ofertante na casa de Deus, para que seja realmente dizimista na casa de Deus. Mas falar sobre isso já na parte da manhã, sim, para que a gente entenda os alertas de Deus, para que a gente entenda verdadeiramente aquilo que o Senhor quer fazer por nós. No versículo 13 ele diz: as vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis que temos falado contra ti. Versículo 14 ele responde: vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor. Ele, no versículo de número 15, ele diz: ora, pois, nós reputamos por bem aventurados soberbos. Também os que cometem impiedade se edificam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Não. Na verdade, por um tempo, esses soberbos, eles tentam ao Senhor e por um tempo eles escapam. Mas haverá uma hora em que eles deverão prestar contas. E ele diz no versículo 16: porque há um memorial escrito diante do Senhor para os que o temem e para os que se lembram do seu nome. Há um memorial, mas diante de Deus também há um memorial para que os ímpios sejam condenados. E no versículo 18 ele diz: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. É um alerta para você e para mim, para que a gente possa compreender que Deus ele tem cuidado,
mas que Ele também vai tomar contas de você e de mim também acerca daquilo que nós temos feito. Que a gente possa entender isso, que Deus ele tem um cuidado com a minha vida, com a sua vida, e que Ele sabe o que é melhor para mim e para você, mas que nós devemos ter responsabilidades acerca daquilo que Ele tem colocado em nossas mãos e tem sido realizado para a minha vida e para a sua vida. Pense nisso e que nós possamos nesse dia entender que Deus tem o controle de tudo, mas que Ele quer fazer muito mais na nossa vida. Que Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, abençoe sua família, em nome de Jesus. Graça e paz.